Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu estou gravando aqui mais um vídeo, né? Esse vídeo é informativo também, sobre a atividade avaliativa, a nossa primeira atividade avaliativa, sobre affordance e significante. E eu dei uma olhada nas atividades, né, que vocês entregaram para mim pelo Moodle, e eu resolvi gravar esse vídeo justamente para poder avisá-los aí sobre os principais erros, né, os erros mais comuns aí que eu reparei que os alunos cometeram nessa atividade, né? Então, como é a primeira atividade, eu vou reconsiderar, né? Então, eu estou pensando em fazer o seguinte: eu estou pensando em reabrir a atividade para vocês me entregarem até segunda-feira, tá bom? Até no máximo segunda-feira. Eu vou explicar os principais erros, né, e o motivo desses erros aí para vocês, tá bom? Então, eu peguei um arquivo, né, de um aluno que entregou a atividade e eu vou explicar aí cada uma dos principais erros aí, né, os erros que mais comuns aí que eu encontrei ao longo das atividades que eu andei avaliando, tá ok? Então, deixa eu só fechar aqui para eu poder aumentar aqui e facilitar aqui para mim. Deixa eu só isso. Então, ó, o que acontece? Eu peguei esse arquivo aqui de um aluno, né? Ele colocou aqui a descrição do problema, mau funcionamento do touch, princípio de affordance. Assim, o mau funcionamento do touch tá até ok, né? A gente pode considerar. Porém, o aluno não colocou aqui, né, em qual situação, ou seja, qual característica do usuário que está associado com esse mau funcionamento do touch. Quando o usuário, no caso seria quando o usuário pressiona por longo tempo ou aperta levemente o touch do celular, né, que ele não consegue detectar o toque, entendem? Então, faltou aqui a característica, né? Ele colocou aqui o mau funcionamento do touch está relacionado com uma característica do dispositivo, né? Porém, faltou aqui, então, uma característica relativa ou associada ao usuário, perfeito? Então, descrever melhor aqui, tá bom, pessoal? Então, em relação ao significante, né? Ele colocou aqui não selecionamento dos apps ou dificuldade em acessá-los. Então, ó, esse significante também não ficou muito claro, tá? É, ele não ele não indica aí onde a ação deve ocorrer. Qual o problema, no caso, nessa indicação, né? No não selecionamento dos apps ou dificuldade em acessá-los. Então, ele não ficou claro aqui o significante, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que o significante ele vai indicar onde a ação deve ocorrer, né? Então, qual que é o problema? Qual que é o problema nessa indicação aqui, desse significante? Conseguem me entender? Então, não ficou claro aqui, tá joia? Uma outra questão, pessoal, a gente sempre deve usar aqui afirmação, tá bom? Então a gente afirma que existe um problema de affordance ou existe um problema de significante. Então sempre colocar em formato de afirmação. Eu vi alguns aí, se tal coisa acontecer, então nunca usar o se, né? Sempre falar, ó, ser objetivo e colocar direto ali, o direto ao ponto, ser direto ao ponto em relação ao problema de affordance e qual o problema de significante, tá bom? Sempre considerando o contexto de celular, tá bom? Então, ó, além disso, não usar aqui, pessoal, ó, conjunção ou e, consegue me entender? Então, ó, não é para usar conjunção ou e, porque vai descrever aí mais de um problema ou mais de uma maneira. Mas neste caso aqui, tem as justificativas para isso. Porém, eu aconselho vocês não utilizarem o ou, não usarem a conjunção ou nem a conjunção e, tá bom? Bom, esse daqui é um exemplo, né? Eu vou abrir um outro exemplo aqui. Deixa eu só abrir aqui.
O segundo caso aqui, pessoal, deixa eu verificar aqui. Segundo caso, perfeito. Bom, o segundo caso, pessoal, que acontece? Aqui, o aluno, ele colocou, na verdade, ele tirou a validação, tá ok? Então, eu não quero que vocês tirem a validação. Aqui já tem muito mais que 150 caracteres, tá bom? Então, não é para remover aí a validação. Tem que ter no máximo 150 caracteres, até mesmo para poder obrigar vocês a serem mais objetivo possível. Inclusive, para poder facilitar aí a correção aí dos tutores. Perfeito, pessoal? Então, se tirar a validação, vai perder ponto aqui, tá bom? Igual aconteceu nesse caso aqui. Outra questão também importante, a gravidade do problema aqui, vocês podem colocar de 1 a 4, né? E a justificativa, pessoal, o que vai acontecer? A justificativa, eu recomendo fortemente que vocês coloquem a justificativa. Porque aqui nesse exemplo, o aluno pegou, o que ele fez? Ele descreveu, ou seja, ele removeu a validação de 150 caracteres para poder descrever melhor aqui o que ele estava querendo informar do problema de affordancy ou de significante. Então, ficou errado aqui porque ele removeu a validação e não foi objetivo, né? Ele escreveu muito texto aqui. Aqui é simplesmente colocar qual que é o problema de affordancy e qual que é o problema de significante. Conseguem me entender, pessoal? Então, o que é para fazer? Colocou o problema aqui, né? O problema aqui, nesse caso aqui, a gente pode entender como, por exemplo, ele colocou assim, ó, em um celular com a tela muito larga, dificulta o manuseio por parte do usuário, né? Aí olha só como é que ficou extenso. Dificulta, em um celular com a tela muito larga, dificulta o manuseio por parte do usuário, que não tem à mão os botões e dificulta a navegação na tela touch. Tá vendo que ficou muito extenso, pessoal? Ele simplesmente, eu acredito que bastava ele colocar aqui, né? Então, assim, não é para copiar, tá, pessoal? Se eu pegar aqui idêntico, eu estou apenas ilustrando. Esses alunos que já entregaram aqui e quiserem melhorar o exercício, eu vou dar essa segunda oportunidade para vocês me entregarem até segunda-feira, tá ok? Então, o ideal aqui, creio eu, que esse aluno quis colocar algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu voltar. O celular é muito grande, por exemplo, né, para usar apenas com uma mão, ok? Então, simples e objetivo, ok? E aí, o que acontece? Se o aluno quiser descrever melhor, o caso aqui que eu também aconselho fortemente a fazer isso, descrever aqui, ó. Descrever aqui o que ele quis falar, né, descrever melhor aqui esse problema, tá bom? Seja de affordance ou significante. Perfeito, pessoal? Então, eu quero aí, o objetivo principal é vocês fazerem uma escrita direta ao ponto para não perder tempo no momento da correção, tá? Então, conseguem me entender aqui, pessoal? Então, a gente tem aqui o significante também ficou muito extenso. Eu poderia simplesmente colocar assim, ó. Ele colocou aqui ícones usados que não representam intuitivamente sua ação ou que não são explicados. A exemplo de um ícone de receber uma ligação ou negá-la. Então, eu poderia simplesmente descrever esse problema de significante da seguinte forma. Creio eu que o aluno quis colocar algo do tipo: o ícone de ligação não é intuitivo, por exemplo. Pronto. E aí, aqui na justificativa, ele colocava aquela descrição que ele colocou ali, ok? No lugar do problema. Então, eu estou afirmando. Consegue entender? Ó, o celular é muito grande para usar apenas com uma mão. Né? Então, existem celulares e dispositivos aí que são muito grandes realmente para poder usar com uma mão. Por exemplo, um tablet, né? Ou aqueles celulares com a tela maior. Consegue me entender? Então, ó, isso é um problema de affordance.
e o ícone de ligação não é intuitivo. Então aqui o ícone de ligação, né, para poder fazer uma chamada não é intuitivo. Então aqui a gente tem problema de significante, coloco, descrevo aqui a gravidade do problema, tá bom? Aqui a gravidade que vocês acharem, não tem... aqui é relativo, é subjetivo para cada pessoa. Então aqui é o valor, qualquer valor que vocês acharem mais adequado, tá bom? Isso aqui é só colocar qualquer valor. Se quiser você achar, esse valor aqui é 1, perfeito, tá certo. Né? Se quisesse colocar aqui valor 1, né? Ou valor, sei lá, valor 3, ou valor 1, tanto faz, tá ok? Então aqui o aluno colocou 2, tá correto, perfeito. Ou 4, 3, tanto faz. Conseguem me entender, pessoal? Então é isso que eu quero de vocês aí, tá bom? Então eu vou pegar aqui, deixa eu só abrir um outro arquivo, cadê? Deixa eu abrir o terceiro aqui, cadê? Cadê? Aí. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo, tá bom? Então, pessoal, lembrar aí que a gente sempre precisa pensar na relação entre a característica do produto, né, e a capacidade do usuário. Então, lembrar de estabelecer essa relação entre a característica do celular, né, e a capacidade do usuário. E lembrar que a affordancy, eles estão mais associados a sentidos físicos, como tocar, segurar, girar, né, olhar, né, questões mais físicas e motoras, e não de pensamento em si. Então a gente vai ver que aqui nesse exemplo tem uma questão relacionada com pensamento. Né? Então, ações físicas estão relacionadas, o affordancy está relacionado mais com as ações físicas, e não de pensamento cognitivo, tá bom? Então, ao passo que o significante está mais relacionado com o pensamento, né, com a parte cognitiva aí, tá bom? Então, não por exemplo, aqui, né, não é para a gente fazer dessa forma aqui. O aluno colocou, ó, descrição do problema, teclado. Teclado é um problema, pessoal? Não é um problema, ele é um dispositivo. Conseguem me entender? Então, teclado, carregador, que seja, é um dispositivo, não representa um problema. Conseguem me entender? Agora, vamos supor que eu colocasse assim, carregador. Né? O carregador, ele colocou aqui, ó, aqui tá deixa eu ver aqui. Bom, tem um valor inválido aqui, deixa eu ver se a validação aqui, cadê? Cadê a validação? Não, está corretas aqui, ó, menor que 150, então tem que ser até 150. Então, ó, colocou teclado, mas vamos supor que ele colocasse aqui carregador, né? Ele colocou carregador aqui, por exemplo, né? Teclado ou carregador. Bom, enfim, o teclado não é um problema, tá bom? Então, o teclado é um dispositivo. Então, pensar nisso. E aqui ele não colocou um problema, tá bom? Então, ó, não é para identificar um dispositivo com problema. É para descrever um problema de design do celular. Consegue me entender? Então, teclado não é um problema e sim, teclado é um dispositivo. Então, lembrar aí que aqui ficou muito vago, tá ok? Então, eu aconselho aqui fortemente a refazer e reentregar até segunda-feira, porque não ficou bom, tá bom? E a questão da gravidade está ok, né? Aqui está ok. Então, ó, essas duas colunas, basicamente, pessoal, vocês vão descrever um problema de affordancy que está relacionado aí com a questão motora, mais física, né? Tocar, segurar as ações do usuário, relacionadas com
a característica, sempre lembrar de relacionar a característica do celular, né, do produto, e a capacidade do usuário, perfeito? Então aqui, ó, botão PowerPoint não tem um padrão de posição, né? Então, lembrar aí que padrão tem a ver com pensamento, né? Então, está mais associado com a cognição. Como que você identifica um padrão? Consegue me entender? Envolve mais pensamento. Está mais relacionado com o significante. Tá ok? Então, lembrar aí que a gente atribui semântica, né, de onde a ação do usuário deve ocorrer no design da aplicação computador celular, né? Então, eu vou atribuir, né, no caso aqui do significante, sempre uma semântica de onde a ação do usuário deve ocorrer no design da aplicação, ok? Perfeito, pessoal? Então, lembrar aí também, né, lembrar aí também que deixa eu voltar aqui, lembrar aí que o significante, né, ele vai indicar onde a ação deve ocorrer, né? Qual o problema nessa indicação? Então, aonde o problema vai ocorrer, o significante ele tem uma relação mais com o pensamento, mais cognitiva, né? Ao passo que o affordance, né, ele está mais associado com questões motoras, né, como de pensar, né, girar, pegar, né, e tocar. Consegue me entender, pessoal? Perfeito? Então, era mais isso que eu queria mostrar aí para vocês. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês, para que vocês refaçam, né, para quem quiser refazer. Inclusive, esse vídeo vai servir para os tutores na hora de executar ou fazer as correções, perfeito? Porque aqui, ó, esse aluno já perdeu alguns pontos, né? Então, se ele não refizer, né, eu vou deixar assim um dispositivo como um problema e não é um problema de significante, esse aqui é um dispositivo, teclado. Isso aqui já está errado, entendeu? Então, aí os tutores vão poder tirar ponto e descontar ponto aí. Perfeito, pessoal? Então, eu gravei esse vídeo mais para poder fazer um vídeo informativo para ajudá-los aí na nossa primeira atividade aí avaliativa, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e não deixem aí de ajustar e melhorar o exercício de vocês, tá bom? Então, aqui não é para copiar, tá bom, pessoal? Deixar bem claro que não é para fazer cópia, porque aí se for cópia também vai zerar, perfeito? Então aqui eu peguei 3 exemplos dos erros mais comuns que eu pude perceber aqui dos alunos que já entregaram, perfeito? Então, por favor, melhorem aí o exercício de vocês e não copiem do que eu passei aqui, perfeito? E aí eu vou estender o prazo até segunda-feira para vocês me reentregarem aí, ou reenviarem a atividade, a nossa primeira atividade, tá ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.